Bom, o que provoca a fixação do 5, o que aprisiona o 5, é aquela necessidade de distanciamento, né, e privacidade. Então, essa necessidade de privacidade e distanciamento molda o arcabouço da personalidade 5. Então, aquela pessoa sempre que ela não consegue criar uma intimidade, ela tem uma certa ojeriza à intimidade, à conexão, né? A intimidade mesmo, o medo da intimidade, é o medo da intimidade. É como se a sensação é como se o 5 se sentisse sugado e invadido. Assim, o 5 é capaz de manter conexões superficiais, né? Amigos do trabalho, alunos, professores, colegas, mas o problema está na intimidade, é entrar na casa dele, no quarto dele, na sala dele, invadir o espaço da intimidade. Esse é o ponto. Então, com base nesse medo também de ser invadido, o 5 justifica esse distanciamento, essa cerca que ele coloca, esse distanciamento e essa necessidade de privacidade. A origem disso. A origem disso está em questões comuns a quase todos os perfis do Eneagrama, que pode ser o abandono. Então, o 5, criança, ele se sentiu abandonado, não foi cuidado, parecido com a ferida do 9, meio que largado, meio que não teve cuidados, foi esquecido. Esse 5 foi esquecido. Então, essa criança solitária, esquecida, ela desenvolveu uma capacidade, uma defesa da dor, do abandono, estruturando uma mentalidade e um comportamento de autonomia e independência. Tipo assim, já que ninguém cuida de mim, então eu vou ter que aprender a me virar sozinho. Então, vou começar, eu vou aprender a virar sozinho. Eu preciso, né? E gostou disso. E gostou disso. Então, a criança 5, ele, por necessidade, em função do distanciamento parental, da relação pai-mãe, um pai ausente, uma mãe que também não deu atenção. Então a criança se sentiu abandonada, largada, e aí ao invés de se vitimizar, né, ao invés de se tornar complacente, né, como um 9 faz, o 5 adotou uma outra escolha. Assim, eu vou ser o máximo independente possível. Eu vou fazer as coisas do meu jeito e vou seguir minha vida da forma que eu tenho. Eu não posso depender de ninguém. Se eu depender de alguém, eu vou me ferir, eu vou me ferrar, eu vou sofrer como eu estou sofrendo agora. Eu estou colocando em palavras o que se passa no inconsciente, né? Então, o 5, como sofreu o abandono, o descaso, a negligência, é como se falasse, é que ele pensasse assim: bom, se eu depender de alguém, eu estou ferrado. Né? A mensagem foi clara da vida, né? Ó, não dependa de ninguém. A pessoa mais importante da tua vida, que você dependeu, você foi abandonado, então esquece. Aí essa ferida desse abandono molda, então, essa necessidade do 5 tem de privacidade e distanciamento, porque aí ele evita a intimidade. Ele tem um medo da intimidade, ele evita sofrer de novo, né? É como se houvesse, se ele permitisse essa intromissão, essa invasão, essa aproximação de pessoas na intimidade dele, ele pudesse, ele se sentiria sugado, se sentiria depletado, tipo assim, não. Tem um detalhe importante. Quando o abandono, a criança 5 não abandona, ela escolhe, ela tem uma resposta inconsciente de autonomia e independência. O que ela sente além disso? Ela sente o seguinte: olha, eu tenho poucos recursos, eu vivo com pouco. Geralmente a criança 5 ela vivenciou uma infância muito árida, poucos estímulos, pouca fartura. Não tinha muita fartura. Comia o necessário,
tinha somente uma roupinha, um tênis, um chinelinho, mais nada. Então, o 5, além de estruturar aquela ideia de que preciso ser autônomo e independente, vou ter que me virar sozinho, não posso confiar em conexões, porque seria abandonado, também criou uma ideia, nutriu uma ideia de escassez. Tipo assim, ó, não tenho, eu também tenho pouco para dar. Já que recebi tão pouco, eu tenho pouco para dar. Pouco amor, pouca atenção, pouca paciência, pouca tolerância, pouco tudo. Então, não me venha se aproximar de mim porque eu não tenho muito para dar. E se você vier muito próximo a mim, eu vou me sentir sufocado, eu vou me sentir sugado do meu tempo, do meu escasso tempo, do meu escasso espaço, da minha escassa paciência, da minha escasso tudo. Então, esse sentimento de escassez também é muito forte no 5. Você não tem não tem muito para dar. Então, vamos manter essa distância, né? Então, e essa distância ele fica, é um veneno, na verdade. É o que impede o crescimento. Essa fixação é o que impede o crescimento, o amadurecimento do 5. É o que atrapalha nesse. Ele precisa romper isso, né? Ele precisa ativar o modo 2 dele. Todo 5 tem um 2 fraco. Quase todos 5 tem um 2 fraco. Eu, por acaso, não tenho um 2 tão fraco assim. Mas todos 5, em geral, tem um 2 fraco. Então, o 2, qual é a questão do 2? A necessidade de conexão, de se dar ao outro. O 5, ele tem esse 2 fraco. Ele geralmente não tem necessidade de conexão e não quer se dar ao outro. Não precisa se dar ao outro. Também não quero nada de ninguém. Também a gente não quer nada de ninguém. Então, você não dá nada para mim e eu não dou nada para você. Então, você fica aí que eu fico aqui. É mais ou menos a mentalidade do 5, a ideia que ele cria. É o mecanismo de defesa, obviamente. Toda a estrutura de personalidade, toda a fixação é um mecanismo de defesa. Tá? Então, além dessa questão do abandono, tem também, no histórico do 5, na infância, pais super protetores que se tornaram invasivos, sabe? A criança tem necessidade de privacidade, ter seu tempo, ter seu espaço. E talvez o 5, em muitos casos, a criança se sentiu invadido. A mãe, o pai estavam sempre ali querendo saber o que ele estava fazendo, por que estava fazendo, como estava fazendo, tá? Controlando a vida dessa criança, tentando proteger ou controlar a vida dessa criança. Ou proteger ou controlar. E a criança se sentiu invadida. A criança, nessa necessidade de privacidade, se sentiu invadida. E aí nutre-se. E essa necessidade de privacidade fica uma necessidade muito forte. Então a criança cresce, um adolescente, um jovem, um adulto, com essa necessidade muito grande de não quero ser invadido. Mantenha a distância. Cai fora daqui. Já chega. Já fui muito invadido. Nunca tive meu espaço, nunca tive meu tempo suficiente. Então não vou agora abrir mão desse meu espaço, desse meu tempo para ninguém. Também tem essa questão. Além do abandono em si, né? Eu vivenciei, como um perfil 5, eu vivenciei as duas questões, as duas feridas, da questão do abandono, da negligência e da questão da invasão, da falta de privacidade, né? Eu sei muito bem como é que é isso, né? A questão do meu pai, problemas psiquiátricos, transtorno bipolar, naquela época essa doença não tinha uma medicação eficaz, então ele tinha que ser internado em hospital psiquiátrico. Meu pai estava sempre internado, então ausente, e minha mãe que controlava a casa ali, né? E minha mãe não tinha muito tempo, muito espaço para proximidade, para conexão comigo. Além do que eu sou o único filho homem, né? Eu tenho 3 irmãs, é o único filho homem. Então, a minha mãe se entrosava muito bem com as minhas 3 irmãs e eu ficava completamente excluído. Completamente excluído. Eu senti muitas vezes mágoa e dor e ressentimento de que, ó, eu sou em excesso aqui. Eu não deveria nem existir aqui. Eu devia estar, sabe? Eu não tô... o clube da Luluzinha estava ali e eu estava completamente fora. E isso marcou muito, 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 muito. Então, assim, eu vou me virar sozinho.
E o que é que acontecia quando antigamente a gente tinha a caderneta do colégio, a cada semana o responsável tinha que assinar, né? Compareceu lá, tinha um carimbo de compareceu, faltou, aquela coisa, o inspetor. Então o responsável tinha que assinar. E eu assinava, eu assinava. Eu fazia a matrícula do ano seguinte do colégio, eu fazia todos os requerimentos, assinando pela minha mãe. Eu falsificava a assinatura dela, porque eu tipo assim, não posso depender dela. Ela também não tinha interesse também. Ela não se interessava. E eu falei assim, tá bom, então já que você não se interessa, então eu resolvo minha vida. Então eu comecei a desenvolver essa autonomia excessiva. Ao mesmo tempo, não é uma fragilidade, porque eu me sentia bem. Eu sentia que eu podia dar conta. Como todos 5 sente isso, né? Assim, não, eu sozinho dou conta. O que me atrapalha são as pessoas. Porque ia sempre assim, eu nunca me senti bem fazendo trabalho em grupo. Era horrível, 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 horrível. Pior coisa do mundo é fazer trabalho em grupo. Porque não conseguia me entrosar ali, dividir tarefas, vamos fazer uma. Não, eu quero fazer as coisas sozinho. Sozinho, sabe? Era um sofrimento quando tinha trabalho em grupo. Eu tinha pânico quando tinha trabalho em grupo. Eu tinha, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Tá? Então, esse negócio de ter que dividir o espaço, o tempo, as ideias, compartilhar. Não, não. Porque essa capacidade essa defesa de autonomia e independência, né? Que eu já tinha que me virar mesmo, era muito forte. Então, e atrapalha, as pessoas atrapalham. O 5 ele gosta de pensar do jeito dele, fazer as coisas do jeito dele e ponto final. Não vem dar palpite, não vem começar a querer compartilhar, não vai dar certo. Não dá. Todo 5 que está me ouvindo deve estar fazendo assim, concordando com isso. Tá? Essa questão de, não, eu faço sozinho, deixa que eu faço sozinho, não adianta, não vem me atrapalhar aqui não, que eu não consigo nem pensar. Eu fico totalmente desconfortável, assim, não consigo fazer nada, fico confuso. Não, deixa que o trabalho todo eu faço. Enfim, então essa necessidade de autonomia e independência foi uma resposta, foi uma defesa ao abandono, ao descaso, ao esquecimento. Então aquela criança assim, solitária, sempre se sentiu solitária. E outra coisa importante também, que explica essa questão do distanciamento e da privacidade, é que esse sentimento é um sentimento de inadequação. É como se todos 5, desde muito, muito pequeno, sentisse assim, esse mundo externo, esse mundo aqui é meio estranho, as pessoas são estranhas, é como se a gente sentisse assim, não adequado. Eu não vou dar conta desse mundo, sabe? Essas pessoas são muito extrovertidas demais, elas são muito desembaraçadas. Eu me sentia completamente fora de ambiente, um peixe fora d'água. Tipo assim, cara, no colégio primário, no ginásio fundamental, né? Nossa, que sofrimento. Que sofrimento. Tá? Então, eu não tenho recordação nenhuma de turma, de nada. Eu tenho até alguns amigos da minha turma do ensino fundamental, até hoje no meu Facebook, mas assim, não tenho aquelas memórias não são boas, né? Então, assim, eu sempre, como um 5, sempre senti um esforço muito grande em tentar se encaixar, em tentar se adaptar na socialização. A questão da fobia social é um transtorno que todos 5 já teve na sua vida, em algum momento, todos 5. Fobia social é muito 5. Sabe? É uma necessidade assim, é uma sensação péssima de que parece que está todo mundo olhando para a gente, julgando a gente, sabe? Debochando da gente. Então tinha momentos terríveis que eu saía de casa, era uma tensão, uma ansiedade muito grande, achando que está todo mundo me julgando ali. Ainda mais porque tinham questões familiares, né? Antigamente os vizinhos sabiam das nossas vidas, a gente sabia da vida dos vizinhos, tudo, né? Então, havia questões, meu pai, por exemplo, questão psiquiátrica do meu pai, os vizinhos sabiam que meu pai estava internado, isso me envergonhava, isso me sentindo muito sensível, né? Muito envergonhado, defectivo.
Então assim, tô achando, e eu não queria ser julgado por isso, e isso afetou a minha sociabilidade. Enfim, fobia social é um transtorno que todos cinco têm ou teve na vida, e é um efeito colateral desse abandono, dessa invasão de privacidade e dessa resposta defensiva que é distanciamento e privacidade. Não chegue perto daqui. Tá? Mas, como eu estava falando, essa questão de ser autônomo e independente dá uma sensação boa, dá uma sensação de poder até. Ó, eu comigo sozinho dou conta. Tá? Parece ruim, né? Como as pessoas podem pensar, mas não, é isso dá segurança para o 5. O que não dá segurança para o 5 é justamente o contrário, é ele se, se misturar na multidão. Aí que é o problema. É ter que dividir a sua privacidade, a sua intimidade. Esse é um grande problema. Um grande problema. Tá? Então, se o 5 consegue ativar a sua parte 2 de uma forma efetiva, começar a sentir prazer em se entregar, em se dar. Tudo bem que ele recebeu pouco, a gente só dá aquilo que a gente tem e recebeu, né? Então, mas ele pode, sim, deixar essas questões, essas feridas de lado, bem conhecidas e trabalhadas, e começar a desenvolver a ocitocina nele, no cérebro, começar a gostar de se dar, de se entregar, de ter conexão com as pessoas, ser generoso com as pessoas, né? Da sua inteligência, sua capacidade, né? De percepção, de observação aguçada das coisas. Enfim, se entregar, se entregar. Então tem muitos 5 que faz esse caminho, né? Aí ele tem uma conexão com uma causa, né? Uma causa com o animal, com a natureza. Eu, por exemplo, adoro animais. Adoro animais, então eu tenho os animais, a conexão, eu me entrego completamente. Meu gatinho sobe aqui em cima, mexe em tudo. Eu adoro, eu não fico brabo com isso, não fiz. Enfim, eu também sou terapeuta, eu lido com pacientes há já mais de 10 anos, 15 anos, né? E isso me ajudou muito, 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 muito. Fui voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, onde eu tinha que me doar, para ser voluntário, para atender as pessoas no telefone e pessoalmente também. Enfim, eu acho que todos 5 tem que fazer esse exercício de doação, de conexão e também imaginar, pensar, vivenciar essas conexões, já criando uma nova mentalidade de que elas são positivas. A gente precisa das pessoas, né? O 5 com aquela muito, muito fixado, muito disfuncional, ele sente uma ideia de que não preciso de ninguém. Sabe aqueles homens da caverna, os homens da montanha que vão se refugiar sozinhos lá? Aquilo é 5 também, viu? Então, essa ideia, estou completamente equivocada de que eu dou conta de minha vida, não preciso de ninguém. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Isso não se sustenta, né? Logicamente, não tem sentido. Porque a gente está sempre precisando das pessoas. Estamos sempre precisando das pessoas. Esse microfone aqui, quem fez foi alguém. Foi alguém que fez esse microfone aqui, então me ajudou. Então, se eu pego minha moto, vou pro posto de gasolina, alguém vai bombar a gasolina no meu tanque lá. A gente precisa das pessoas. Eu fui ao oculista oftalmologista na semana passada, alguém me ajudou. Então essa ideia de que eu posso dar conta de tudo, não preciso de ninguém, é uma completa bobagem. Então o 5 tem se ele conseguir, ele tem que quebrar essa mentalidade, praticando esse ato de doar, quebrar essa avareza, essa pão-durice existencial dele, se doar para as pessoas, né? Permitir que as pessoas, abrir as portas, deixar as pessoas entrarem no castelo dele, né? Ao invés de um fosso que ele coloca em castelo, um fosso cheio de jacarés, crocodilos, né? E uma rampa ali que ele levanta e só abaixa quando lhe convém,
Não, acaba com essa rampa, acaba com esse fosso, abre as portas, deixa as pessoas entrarem e saírem, sabe? Começa a vivenciar a receptividade e o prazer da conexão, a troca com as pessoas. Isso é absolutamente maravilhoso e fundamental para o crescimento do 5, para o desenvolvimento do 5. Então, isso é o antídoto para essa fixação, para quebrar essa fixação maldita, né, que nos aprisiona, o ego nos abraça, nos aprisiona, a gente fica naquele looping tolo da personalidade, achando que tá fazendo, que tudo tá certo, que é assim mesmo, quando na verdade é uma limitação terrível, 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 tá? Outra coisa importante para terminar é que o 5 ele precisa aprender também com base nessa privacidade e distanciamento, uma das consequências é o 5 se satisfaz nessa distância. Então ele não participa da vida. É como se ele assistisse a tudo numa grande tela de TV, ficasse quietinho na sala dele, no escritório dele, no quarto dele, assistindo o mundo, os acontecimentos, e ele distanciado, seguro ali, sem ser o agente, sem ser o protagonista. Então, o que pode acontecer, uma crise existencial do 5, é ele chegar, depois de muito tempo, assim, nossa, a vida passou e eu não participei dela. Eu só assisti. Eu não fui protagonista. Eu não, em pouca coisa eu dei. Pouca coisa eu me envolvi. Eu fiquei só assistindo. Imagina ter esse tipo de conclusão. Imagina. Né? Você passou a vida todinha e você não se envolveu com a vida. Você não se entregou. Você manteve essa distância tão grande que você acabou ficando lá encastelado e mumificado lá no castelo. Virou uma múmia. Né? Então, participar da vida, o conhecimento, a gente pode aprender muito e muito mais, muito melhor vivenciando e não distanciado, teorizando sobre as coisas. Isso é uma experiência absolutamente necessária para todos os 5, quebrar essa fixação do padrão da personalidade. É isso aí.